Olá, começa agora mais um programa Destaques. E você de casa já deve ter reparado que o assunto inteligência artificial está ganhando cada vez mais força. Recentemente, por exemplo, robôs afirmaram em coletiva de imprensa na Organização das Nações Unidas que um dia poderão administrar o mundo melhor e de forma mais eficiente que os humanos. E quais os impactos disso tudo para as nossas vidas? Quem vai responder é João Manuel Almeida, empresário e sócio da New Wave Telecom, que esteve aqui na TV Otimista e conversou com o jornalista Lucas Albano. Acompanhe. E essa declaração, hein? Polêmica, de certa forma, né? Polêmica. É bem interessante, né? Porque a gente vê os robôs já querendo tomar ali um pouco de automação, né? Ali um pouco de autoridade. Protagonismo, né? Também. Protagonismo também. Então, eles dizem que podem gerenciar o mundo de uma forma melhor, né? Claro, porque eles têm toda uma base de conhecimentos. Então, o que a inteligência artificial geralmente faz? Eles leem tudo, estudam tudo que é colocado no banco de dados deles, eles conseguem tomar algumas decisões. E não tem mais essa questão do feeling humano. E você esquece a parte emocional, vai só para a parte racional do negócio. É 0 ou 1, é sim ou não. Então, eles conseguem tomar decisões sem ter essa questão da emoção, do coração, como nós humanos temos, né? Então, o que nós percebemos também é que cada vez, como você mesmo falou, precisa-se menos de um intermediário, ou seja, de uma pessoa que guie o robô, que guie a inteligência artificial, né? A automação está cada vez mais presente, mais forte. Isso. O que acontece? A inteligência artificial ela precisa ser treinada algumas vezes por humanos. Então, você tem algumas perguntas, você vai colocando algumas respostas nela, né? E o que acontece? Quando vai vindo perguntas que a inteligência não sabe, ela vai ser retroalimentada, é o que a gente chama de retroalimentação. Ela vai saber que não sabe aquilo e vai aprender. Seja um humano falando novamente, seja o cliente que está falando com ela dizendo, ó, você está errado, é para ser assim. Ou seja, ela procurando artigos na internet para achar respostas sobre aquilo. Então, por exemplo, digamos que a gente tem uma inteligência que você pergunta para ela qual é o volante do meu carro. E você dá o modelo do seu carro. Ela não sabe, ela vai lá, entra na internet, procura aquela referência, ele responde. Quando ela faz isso, ela já salva no banco de dados dela e para os próximos ela não vai ter que mais consultar a internet. Então, ela vai absorvendo conhecimento e, diferentemente de nós humanos, que a gente tem uma limitação cerebral, a limitação dela é infinita. Essa nuvem, essa capacidade de armazenamento, não tem limites? Não tem limites. Hoje a nuvem, hoje a internet é composta por vários servidores que, basicamente, a gente não tem limite de armazenamento como a gente tinha há anos atrás, né? Que a gente tinha ali, disquetes, CDs, que a gente tinha um armazenamento. Hoje, todos os computadores interligados, a gente tem basicamente um armazenamento infinito. Para a gente entender por definição, então, a inteligência artificial seria essa aplicação, esse espelho do que é a própria internet por meio de um sistema. Isso. Você cria algoritmos, né? Algoritmos são sistemas de computadores que eles, primeiramente, eles vão entender o que você está perguntando, que eles chamam de intenções. Então, você pergunta uma coisa, ele entende. Opa, é essa intenção que ele quer. A partir dele entender qual é essa intenção, ele vai buscar uma resposta no banco de dados dele. Não encontrou aquela resposta, ele vai procurar em uma fonte externa, né? Que, no caso, seria a internet. Uma vez que ele acha aquela resposta, ele é treinado, é retroalimentado e já salva aquela resposta para os demais, né? Então, é um sistema de computador que ele simplesmente entre muitas aspas, ele vai entender o que você quer e vai procurar uma resposta para aquilo. Ou executar uma ação, ou executar alguma tarefa, enfim. Enquanto empresário desse ramo, o que é que vocês da New Wave Telecom podem falar sobre o crescimento desse mercado? Então, o crescimento do mercado é muito amplo, é imenso, porque hoje em dia todas as empresas elas querem automatizar os seus atendimentos, né? Então, hoje um dos nossos grandes clientes são provedores de internet. Então, quando o cliente já pede o boleto para o nosso bot, ele já vai lá, já busca o boleto, já entrega o boleto. O bot, para quem não sabe, é aquela resposta automática. É a respostazinha automática, né? Então,
ele já entrega um boleto. Você pede, desbloqueia minha internet, ele já vai lá, já desbloqueia a internet, né? Ele já entende aquilo lá e você pode falar não com essas palavras. Você pode falar da forma que você quiser. Paguei minha internet e quero a liberação. Ele vai entender que é desbloqueio de internet. A Alexa é um exemplo disso também? A Alexa é um exemplo disso, é um grande exemplo disso, né? Você fala o que você quer com ela e ela consegue lhe entender. É muito legal a questão da Alexa. Inclusive, a Amazon, né, que é a desenvolvedora da Alexa, ela permite que a gente use a inteligência artificial deles para que a gente construa os nossos próprios serviços, né? Então, não fica só restrito à Alexa. Então, a gente da New Wave, a gente pode criar aplicações baseadas na inteligência da Alexa. Entendi. E aplicações essas, com outros formatos, vocês estereotipam de uma forma diferente? Como é que faz? Pode ser de qualquer formato, né? A gente pode fazer um bot para responder clínicas, pode fazer um bot para responder hospitais, responder provedores de internet, responder pizzarias. Então, a gente vai receber o áudio, seja texto, a gente envia para a Amazon processa aquilo ali e diz, o cliente quer uma pizza de calabresa. Então ele já pega, a gente já entende e nosso sistema já vai fazer todo o fluxo de atendimento baseado no que a Amazon nos deu de inteligência. E hoje em dia não só a Amazon, né? Existe também a IBM, tem um bom sistema de inteligência artificial, que é o Watson. Também existe o Google está vindo bem forte com a questão da inteligência artificial. Existem algumas empresas brasileiras também que a gente está desenvolvendo, que estão desenvolvendo a inteligência artificial, mas para o português. Hoje é muito forte no inglês, né? O inglês ele domina e já existem algumas empresas brasileiras que estão desenvolvendo para o português. Essa parte do atendimento talvez seja a parte em que os brasileiros mais podem ver no país a aplicação da inteligência artificial, ou existem perspectivas próximas de a gente ver a inteligência artificial no nosso cotidiano de uma forma mais presente, para além da questão do atendimento? Então, a gente tem um atendimento hoje bem forte, só que a questão do IoT, na internet das coisas, está crescendo bastante. Como você bem falou, Alexa, hoje você controla a sua casa ou o seu escritório de qualquer lugar do mundo, dizendo, Alexa, ligue a luz da sala, abre a janela, enfim. E isso daí, sim, além do atendimento, eu acredito que isso daí seja o ponto mais forte que a gente veja no futuro. Antes de, sim, dos robôs começarem a fazer a gestão do nosso planeta, né? Sim. Você, como uma pessoa que está dentro desse mercado, claro, os benefícios são inúmeros, facilita muito a nossa vida, ajuda demais. Mas você vê com algum grau de preocupação esse crescimento da capacidade de desenvolver dos robôs, da inteligência artificial, de serem tão presentes de uma forma tão forte, tão rápida? Sim, você tira um pouco da humanidade, né? Você tira um pouco daquele trato de pessoa com pessoa, quando você fala com um bot, seja para atendimento, ou seja para ligar uma luz. Você não está falando com o humano, então ele não tem aquele sentimento. Ele não consegue lhe dizer se sim, é aquilo que eu quero, é aquilo que é o melhor para mim. Ele não consegue ter essa distinção. Então, a inteligência artificial ainda tem que evoluir um pouquinho mais até ele ter esse senso de humanidade, né? Se fala de inteligência artificial desde quando? Porque, na minha percepção, pelo menos, eu vejo falar muito de 2 anos para cá, mas sim, antes disso não se falava tanto. A gente não falava tanto, mas já existia, né? A gente já fala de inteligência artificial ali por volta de 2015, 2016 mais forte, né? Que foi quando as comunicações sociais foram tomando mais crescimento, né? Quando teve o advento do grande boom do WhatsApp, né? Ali de 2010 para frente. Então foi surgindo a necessidade de respostas automáticas. E aí foi quando foram criando as inteligências artificiais. De forma bem precária, né, a princípio, muito focado no inglês. Praticamente você não conseguia fazer nada em português e agora sim, de 2 anos para cá, veio se estendendo na nossa língua. Existe um parâmetro de capacidade de em quanto tempo você vai ter uma inteligência artificial, por exemplo, no atendimento, que entenda uma palavra que não está dentro daquilo que foi projetado? Por exemplo, você vai pedir uma pizza e o atendimento é automático no WhatsApp. Você diz uma palavra parecida, mas não necessariamente daquela programada, e o atendimento não entende e repete a mensagem anterior, tentando captar a sua mensagem sem conseguir. Tem como isso evoluir
de uma forma mais rápida ou precisa de um intermédio de um humano? Perfeito. Quando a gente cria as entidades e as intenções, né, a gente chama pizza de calabresa de uma entidade, né? Então, o que acontece? Eu digito lá que é pizza de calabresa com S, com Z, de formas erradas, que ela vai entender. Quando o cliente ele explica de uma forma errada, ela vai dizer, não entendi, e aí pode ser feito de duas formas. O humano ir lá e dizer, olha, isso daqui representa esta entidade, e aí ela no próximo já vai entender, ou a gente coloca por porcentagem de acerto. Eu digo, olha, se você entender até 30% daquilo, corresponde a isso. E aí ela já vai começar a entender. Da próxima vez ela já vai ter a certeza que realmente foi aquilo. Como é que funciona para eu contratar um pacote desse de inteligência artificial para o meu negócio? Isso é caro, demanda tempo? Em quanto tempo eu tenho pronto? Já tem uma pré-programação? Isso, já existe uma pré-programação para alguns segmentos. Não se chega a ser algo caro, hoje é bem popularizado nos atendimentos. Basicamente, você pode ou enviar para a gente um guia, um FAQ, né, que a gente chama perguntas frequentes, e a gente pega todo aquele FAQ e joga no sistema. Isso daí dura em torno de 1 dia, 2 dias. E quando você quer ali o que já vem pré-definido, é questão de horas, a gente já ativa o sistema, né? Então, vocês mesmos já atendem com inteligência artificial? Nós mesmos já atendemos com inteligência artificial, já atendemos. Mas é bem interessante que alguns clientes que usam inteligência artificial querem ser atendidos por humanos. É bem interessante. Mas sim, a gente já atende, os nossos clientes já pegam boletos da gente, já criam tickets de suporte, tudo através do nosso atendimento automatizado. Você acha que são necessárias quantas décadas ainda para a gente ter, por exemplo, robôs presencialmente no atendimento substituindo humanos? Como é que você vê essa dicotomia da substituição do mercado de trabalho, da automatização das máquinas, não necessariamente da inteligência artificial? Então, eu vejo que a gente ainda tem um longo caminho aí e que as pessoas ficam muito preocupadas em perder os seus empregos. Só que não, elas vão ser realocadas. A inteligência artificial, os robôs, eles vêm para fazer tarefas que para nós humanos são repetitivas, que são tarefas maçantes. Então, essas tarefas vão ser substituídas por robôs e as pessoas que fazem aquelas tarefas serão realocadas para supervisionar os robôs, né? Então, é bem interessante que hoje o público que tem esse certo medo, eles vão procurar uma qualificação para eles supervisionarem os robôs. A gente teve essa década de 2010 que parece que vivemos 50 anos em uma década. Parece. Você pega ali 2010, você quase não tinha pacote de dados, hoje você já tem pacote de dados infinito no seu celular praticamente. E eu acredito que em mais 10, 20 anos a gente já deva estar vivendo esse boom, se a gente continuar nessa velocidade que estamos. Qual é a realidade de atuação aqui do mercado de Fortaleza, da empresa de vocês, e como é que vocês veem a percepção de crescimento do setor para a cidade de Fortaleza, para a capital cearense? Bom, para a cidade de Fortaleza é bem interessante, porque nós da New Wave, nós somos de Fortaleza e nós não temos nem tantos clientes em Fortaleza, é muito espalhado pelo Brasil. Fortaleza, os empresários eles ainda têm um certo receio de colocar ali a inteligência artificial. Por quê? Eu acredito pela parte de humanização, né? Nós aqui do Nordeste, a gente gosta mais de um contato físico, né? Tirando, o pessoal lá de São Paulo gosta muito da questão de, se não é agilidade, aquilo, né? Agilidade, pronto. Nós aqui, nós gostamos muito dessa parte de você ser atendido por uma pessoa, você receber ali uma indicação. Qual o plano de internet que é mais indicado para mim? Lá em São Paulo, todo mundo já sabe. Aqui não. Vamos ver o que você faz. Assiste Netflix, são quantas telas, são quantos... Mais personalizado, né? Aqui a gente gosta de uma coisa mais personalizada. Então, em Fortaleza, os empresários ainda precisam mudar um pouco isso daí, principalmente porque a nova geração que está vindo, eles gostam de agilidade. Praticamente hoje mais ninguém gosta de ligar, de fazer ligação. Ligação está virando urgência e... As pessoas querem pedir tudo via rede social, querem pedir tudo para ontem. Se você não responde em 1, 2 minutos, a pessoa já fica mandando interrogação. Então, os empresários precisam se atualizar quanto a isso. Mas também sem deixar de ter
o fator humano, né? Sem deixar de ter a emoção. Quando o bot não sabe resolver, tem que se passar para um humano resolver. A inteligência de mercado, a estratégia de vocês é crescer mais aqui em Fortaleza ou ampliar o portfólio de clientes fora do estado? Hoje a gente está com uma base bem forte de crescimento aqui em Fortaleza, né? Nosso comercial hoje está bem focado em crescimento aqui em Fortaleza. A gente deixar a nossa tecnologia que a gente constrói aqui em casa, né? Atender nossos colegas de casa do que e também, claro, o pessoal de fora. Mas a gente está com um foco muito grande hoje em clínicas, hospitais, pizzarias, para a gente conseguir dar agilidade no atendimento desse público. A gente agora vai para o intervalo e volta em instantes com mais destaques. Estamos de volta. O Ceará já ganhou cerca de 40 lojas de supermercados só este ano. E a perspectiva é que até o final do ano, mais 30 lojas sejam inauguradas, com cada loja empregando aproximadamente 100 trabalhadores de forma direta. Os dados foram divulgados pelo presidente da Associação Cearense de Supermercados, Nidovando Pinheiro, que falou ainda sobre a rede Uniforça, uma das redes associadas da CESU e a rede de supermercados Nidobox, no mercado há 30 anos e da qual é proprietário. Acompanhe. Tudo começou, né, em 1982, quando me foi feito um convite. Eu sou filho de agricultor e tinha algumas irmãs minhas que vinham morar em casa de família, né, antigamente isso era normal, as pessoas vinham para ganhar o estudo e o alimento e o estudo para poder vir morar em casa de família. E através das minhas irmãs teve uma pessoa que era da nossa região, sou de Jaguaretama, né, que fica a 230 km de Fortaleza, e meu pai é agricultor e tinha 10 filhos, né, desses 10 no qual 5 homens, 5 mulheres. E ele procurava uma pessoa que tivesse aí entre 15 e 17 anos para vir para morar com ele, né? E eu fui o escolhido dos filhos para vir morar aqui. Eu tive a felicidade de vir, quando eu vim morar com eles, eles tinham um mercadinho, que era um mercadinho de bairro, exatamente para poder dar esse suporte para eles. E nesse mercadinho eu passei 10 anos trabalhando com eles, onde eu digo que tudo que eu tenho eu agradeço muito a eles, né? Logicamente teve meu esforço, minha dedicação. Quando eu cheguei aos 17 anos, eu não sabia nem ler nem escrever, mas nunca faltou estímulo desse casal para me incentivar a estudar, né? E para mim uma das maiores dificuldades foi estudar no meio de criança. Quando eu cheguei aqui, eu fui fazer a primeira série do 1º grau. Mas sempre ouvi uma frase da pessoa que eu morava, que meu filho nunca é tarde para se aprender. E tive a felicidade de ter esse apoio sempre deles. Com 10 anos, quando eu saí de lá, eu já estava fazendo lá um curso de gestão, né? E aí eu parti para me montar meu primeiro negócio. 10 anos nessa empresa e eu falei para eles, para o proprietário, que eu agora queria galgar meus espaços. Eu tinha ainda minha família que ainda morava no interior, que ainda dependia muito da gente, né, de mim, das minhas irmãs ainda, e saí para montar meu primeiro negócio no Grande Bom Jardim. Um negócio muito pequeno, num espaço de 32 metros quadrados. Não tive investimentos, porque o que me sobrava era a minha rescisão e algumas economias que eu vinha fazendo ao longo dos anos. E montei esse pequeno mercadinho, no qual, com 60 dias, praticamente eu não estava vendendo nada, já estava me preocupando. E aí aconteceu, sempre na época do ano, acontece um fato de o feijão ele sempre reagir de preço. E na época eu tinha 2 sacos de feijão, que era 120 quilos de feijão, que antigamente a gente botava no tambor e vendia, media, e o feijão tinha dado uma subida. E eu peguei esse feijão, que na realidade já estava ficando com uma qualidade tão boa, e fiz uma oferta, né? Ia passando um carro fazendo propaganda na rua e eu chamei
esse profissional da locução e disse, vamos fazer aqui uma promoção desse feijão, e saímos na rua divulgando esse feijão. Então, com menos de 2 horas a gente voltou, o mercadinho estava lotado, né? Na época, esse mercadinho só era eu e minha irmã, tinha minha esposa, mas só vinha mais no final de semana. E para lotar, logicamente, 32 metros quadrados, com pouca mercadoria que tinha, não precisava de muita gente. Talvez deveria ter 10, 12 pessoas, 15 pessoas, não sei, né? Mas a gente viu que dali sairia com certeza a nossa marca, né? O nosso, talvez, o momento do nosso negócio. No mesmo dia já contratei um funcionário, então já começamos a desenvolver e a crescer. Em menos de 1 ano eu já estava em outro estabelecimento, já com aproximadamente aí 100 metros quadrados, já um estabelecimento que já era nosso, né? E aí, logicamente, para construir, sempre teve os mutirões, vindo meu pai, meu sogro, para construir. E sempre assim, a gente sempre foi voltado muito para o lado da família, né? Sempre trazer a família, né? E aí sempre teve meus irmãos me dando apoio, teve meus cunhados. E foi uma história que ao longo desses anos a gente vem crescendo. Quando foi em 92, em 98, a gente veio para o Montese, numa aquisição de uma loja de um primo. E aí onde foi assim, onde realmente a gente despontou com um crescimento maior, né? Hoje, com 30 anos, nós estamos com 8 lojas, nós temos mais de 700 colaboradores. Então, para a gente é um momento assim, de chegar aonde nós chegamos, aonde a gente veio, então assim, de muita felicidade, né? De ter construído uma família, de ter construído o negócio, de hoje os filhos estar dentro do negócio. Então, assim, para a gente é um momento de muito orgulho de saber que saímos lá da roça e aonde a gente chegou. E, com certeza, história muito bacana. Sempre tive, assim, um apoio muito grande quando se trata do associativismo. Desde 2002 que eu estou envolvido no associativismo, quando se trata do negócio. Eu acho que hoje o varejo cearense ele é muito carente de informação e o associativismo trouxe isso muito forte para todos nós, para que a gente pudesse estar sempre trazendo mais conhecimento, trazendo mais tecnologia, podendo ter acesso mais rápido, porque a gente forma um grupo e a gente consegue ter um serviço prestado, às vezes com uma qualidade melhor, com a aquisição de sistema, de plataforma. Então isso tem contribuído muito forte para o nosso desenvolvimento. Eu acho que o estado do Ceará, regionalmente, o varejo regional, a gente respeitando as grandes empresas que tem, mas o varejo regional, ele é hoje, assim, pode-se dizer, de muita dedicação, né? Quando eu falo isso, tanto a questão das associações que existem, no qual a nossa Rede Uniforça ela faz 30 anos, esse ano está fazendo 30 anos, e outras associações que tem no estado do Ceará têm fortalecido muito para o desenvolvimento do estado, dos municípios, e isso tem sido muito importante. Esse caso que a gente vê do associativismo, a gente só vê no estado do Ceará. Não é que nos outros estados não aconteça, mas aqui é o berço do associativismo, mas tudo foi partindo daqui e nós temos muito orgulho de ter hoje o associativismo, ter contribuído muito para o desenvolvimento do estado do Ceará e do varejo do estado do Ceará. Nós hoje somos ainda admirado por todos os estados que vêm aqui, pela indústria, pelos grandes diretores de indústria, pelo trabalho que nós temos hoje. Independente de você ter loja em bairro, como se diz, que a gente considera como de classe A, mas também os bairros que de baixa renda têm lojas de um porte muito bom, que você vai encontrar pouca diferença de uma loja de um bairro tipo, como diz Aldeota. Se você for para o Bom Jardim, você vai encontrar lojas boas, Conjunto Palmeiras, você vai encontrar lojas boas e assim sucessivamente.
hoje, a associação, por exemplo, a Uniforça, ela é a terceira pelo ranqueável a nível Brasil e a primeira do Nordeste. Então é um número que bem considerável, porque realmente nós funcionamos como uma associação mesmo, como uma regional, que tem um centro de distribuição, e para a gente é um momento de muito orgulho, né? Estar numa associação que tem 90 lojas, que tem realmente um porte bom, que traz para a gente muitas informações, muita dinâmica, hoje, para ter ideia, nós temos uma faculdade, uma escola de formação de profissionais dentro da própria associação para poder capacitar o nosso pessoal. Nós estamos com um curso de formação de gerentes, escola com formação de pessoal de frente de loja para poder atender melhor nosso cliente e vários outros cursos que nós temos proporcionado para isso. A Uniforça, eu sempre tenho participado como vice-presidente, há 9 anos que eu estou como presidente. Breve, se Deus quiser, nós estamos elegendo aí um novo presidente e com certeza vai dar continuidade, é isso que a gente quer. Também, hoje eu estou como presidente da Associação Cearense Supermercado, a ACESUR. Agradeço muito às pessoas que têm a confiança, têm depositado essa confiança em mim, logicamente, mas não sou ninguém sem meus companheiros, sem minha diretoria. Eu acho que a minha diretoria que está sempre nos apoiando, estamos sempre trabalhando junto para que a gente possa construir sempre o melhor para o varejo do Ceará. É sempre pensando no desenvolvimento do varejo do Ceará. Não é uma tarefa fácil, mas eu acho que todos nós temos que dar nossa contribuição como ser humano, como profissional que entende um pouco, não sei tudo, sempre aprendo todo dia para poder cada vez mais a gente poder desenvolver o varejo do estado do Ceará. E o que eu quero sempre ver é o varejo do estado do Ceará muito bem, o estado bem, os municípios bem, para que a gente possa gerar emprego, gerar renda para aquelas pessoas que mais precisam. A gente temos, na ACESUR, a gente tem começado a escola ACESUR, nós hoje já temos alguns cursos de capacitação, como de prevenção de perdas, né? Agora iniciamos inteligência da gôndola, que é exatamente o nosso pessoal de líderes de loja, para que possa estar no dia a dia tendo conhecimentos melhores. Temos outros cursos que a gente vem fazendo isso online para que as pessoas também que estão nos municípios tenham acesso, como cursos de FLV, técnicas na questão do frigorífico, prevenção de perdas, segurança do trabalho. Então, assim, a gente tem uma preocupação em todos os setores. Esses cursos são feitos online, que as pessoas podem lá abrir lá seu celular e assistir o curso pelo celular, pode botar lá no seu retroprojetor e levar várias pessoas para dentro de um auditório e capacitar várias pessoas ao mesmo tempo. Então, nós estamos aqui, estamos lá na minha cidade de Jaguaretama, estamos em Juazeiro, Crato, aonde as pessoas tiverem acesso, nós estamos liberando essas plataformas que as pessoas capacitem e tenham conhecimento para que leve conhecimento para... Às vezes você não consegue treinar, capacitar todos ao mesmo tempo, mas aí a gente vai abrindo várias opções de cursos para que a gente possa, e de agora para frente vamos também ter o curso presencial e também o híbrido, né? Que a gente pode ter presencial e online ao mesmo tempo, que as pessoas possam ter condição de capacitar melhor. O estado do Ceará, esse ano, deve abrir aí ainda, nós devemos já ter abrido aí mais ou menos de 35 a 40 novas lojas só esse ano, ainda deve abrir mais umas 30 a 35 lojas, e cada loja dessa emprega aproximadamente, diretamente, de 90 a 100 colaboradores. Indiretamente, para cada emprego gerado no supermercado, geralmente é mais 4.
as pessoas não devem desistir nunca do seu sonho, das suas realizações, com muita humildade, simplicidade, que eu acho que sempre cabe em todo ser humano. E muito cuidado com os investimentos, para que realmente faça investimento na coisa certa, sem, às vezes, como se diz, estar às vezes preocupado ou se preocupando mais com algo que não traz resultado e se preocupe mais. E muito cuidado e um zelo muito grande com o material humano, as pessoas, os humanos, porque com certeza as empresas vão ser diferentes daquelas que cuidam da mão humana ou das pessoas, do humano. Eu acho que esse é o fundamental. E a gente agora vai para o intervalo e volta em instantes com mais destaques. Estamos de volta com uma dica para você que está assistindo. A exposição Van Gogh Live 8K segue até o dia 31 de julho, agora, segunda-feira, com preço promocional de R$ 20 nos 3 últimos dias de evento. A exposição iniciou aqui em Fortaleza em março e tem apresentado uma alta procura do público com mais de 100 mil pessoas, principalmente nesse período de férias. Sobre a exposição, eu conversei com Areia Duarte, produtora da exposição Van Gogh. Areia, obrigada pela sua presença aqui no Destaques. A gente está aí, infelizmente, né, os últimos dias dessa exposição Van Gogh, que já trouxe muita gente para conhecer, para se deliciar, para vivenciar. E aí, como é que tem sido esse balanço desse público cearense, né, durante todo esse tempo nessa exposição? Então, prazer estar aqui com vocês no Destaque. Tem sido maravilhoso, tanto é que a gente prorrogou por um mês, né? A gente está aqui desde março, ficamos até o dia 31 de julho. A gente já teve mais de 100 mil pessoas, estamos já batendo 150 mil, que superou todas as expectativas. Fortaleza é uma cidade extremamente solar, com um público extremamente acolhedor e extremamente interessado. Então é lindo quando a gente vê famílias inteiras, muitas crianças, avós, pais, juntos, conhecendo e desbravando um pouco o universo do Vincent van Gogh, que foi um grande artista e que, graças a Deus, a gente consegue ampliar a voz dele através da arte, trazendo para todo mundo. Pois é, a gente nessa vivência, né, a gente vê famílias todas, eu já pude participar e ver. Existem lugares assim que são mágicos, né? Você vai entrando na história dele, vai vivenciando o que ele vivenciou. E o mais bacana é ver crianças, né? As pessoas da terceira idade também, idosos, indo lá participar. É uma vivência para toda a família, né? É um programa que engloba todo mundo, porque diferente de um museu que você vê um quadro estático, não obviamente desmerecendo, ali você se sente parte quando você entra, que é a nossa cereja do bolo, num salão de projeção de 800 metros, e ali a gente tem mais de 250 obras vivas dele, mais a música, mais a Fernanda Montenegro narrando as cartas que o irmão dele, que eles se trocavam, escreviam durante a vida. Então você faz parte daquilo, você fica projetado em você, então as pessoas deitam, não tem prazo para você sair. Então assim, você tem hora para você chegar, mas você não tem hora para você sair. Então você realmente vivencia uma experiência completamente única, entendeu? A exposição começou aonde já? É a quarta cidade, é isso? Não, a gente começou em São Paulo, Brasília, Rio, Goiânia, Recife e Fortaleza. Estamos na sexta cidade, daqui a gente já segue para Maceió, então o Nordeste está super sendo acolhedor com a gente. Aqui em Fortaleza a gente começou em março, estamos saindo dia 31 de julho, então são quase 5 meses de estada, de receptividade desse público maravilhoso. E aí a oportunidade de trazer essas pessoas, a gente no último mês conseguiu fazer um ingresso social, que eu acho que é extremamente importante. A arte precisa ser inclusiva e de acessibilidade a todos. Então a gente tem, por exemplo, um valor único, o último final de semana, dia 29, 30 e 31, sábado, domingo e segunda, a gente está fazendo em valor único de R$20.
porque a gente quer mesmo que o maior número tenha acesso. Tem muita gente que está voltando, a gente tem um público que volta para ver outras vezes, que volta para trazer amigos, que volta para trazer a avó, ou vice-versa, a avó volta para trazer o neto. Então essa oportunidade, eu acho que é a única e é o último final de semana mesmo, gente. A gente infelizmente não consegue esticar. Não vai prorrogar de novo. Não conseguimos, infelizmente, daqui a gente já segue para Maceió. E nesse tempo, né, de março até agora, como é que tem sido com relação a peculiaridades, curiosidades do público daqui do Ceará? Né? A gente viu que teve muitos alunos do interior que participaram, né? Incríveis. A gente recebeu alunos de Mossoró, por exemplo, que é uma cidade distante, que a gente pegou depoimentos de crianças emocionadas, falando, olha, eu tive que acordar 3h30 da manhã, mas valeu a pena cada segundo que eu não dormi, porque é um mundo fantástico, as professoras, a gente recebeu alunos da prefeitura também aqui, a gente recebeu institutos sociais de ressocialização, então desde pessoas com deficiências ou de crianças em tratamento ou de lar da terceira idade, então pintores, muita gente vai e se expressa, muito pedido de casamento, é uma peculiaridade. Aqui a gente teve muito também ensaio de 15 anos. As meninas adoravam criar um mundo. E Van Gogh, que foi visto como uma pessoa triste, que tinha toda uma peculiaridade de angústia, enfim, e as pessoas se jogarem no campo de girassóis ou dentro do salão principal, num momento tão peculiar da vida, que é um pedido de casamento ou para eternizar os seus 15 anos. Então, isso pra gente foi muito bacana. Esse retorno é o que importa, entendeu? Os cearenses mesmo, eles tomaram para si, né? Total! Como diz aqui, o que eu mais gostei de Fortaleza, entre várias outras coisas, eu falei o caranguejo e tal, o vai dar certo. Então aqui, mais do que nunca, deu muito certo, entendeu? É um mantra que vocês falam que eu vou levar para a vida. Que bom que deu certo, que Van Gogh veio para cá e que vocês tiveram essa possibilidade. A gente teve essa possibilidade de trazer e proporcionar esse grande evento. E ele fala também na questão da acessibilidade, né? Do local altamente acessível. Sim, né? A gente está no estacionamento do Rio Mar, Fortaleza, então assim, é num lugar amplo, você tem como chegar, você tem como estacionar, completamente seguro. A gente funciona de 10 da manhã até as 10 da noite, quando a gente fecha a última sessão, é às 9 da noite, então o último final de semana, sábado, domingo e segunda, a gente abre às 10 da manhã, a última sessão às 9 da noite, a gente fecha às 10 da noite com chave de ouro. Esperamos bater todos os recordes de público. E é bacanésimo, tem uma lojinha com souvenir, então quando você sai, se você quiser ainda ficar mais com a lembrança maior, tem desde canecas e cangas e camisetas, as crianças adoram. Os pais adoram, tem réplicas de quadro, a gente não tem nenhum quadro original, porque, como eu falei, não é uma exposição da obra dele impressa, mas é a projeção, é um novo modelo de entretenimento que tem funcionado. Ara, então, para quem está assistindo, dá o recado de que é realmente, de verdade, com dor no coração, é a última eu semana falo mesmo. que eu já estou me despedindo de Fortaleza, desse céu maravilhoso, desse sol maravilhoso, e Van Gogh está indo junto. Então, a última oportunidade, sábado, domingo e segunda. A gente está todos os dias, tá, gente? Hoje, até domingo, até segunda que vem, e eu espero cada um de vocês. No sábado, domingo e na segunda, um preço único de R$20 para acesso a toda a família. Eu acho que quem foi pode voltar, quem não foi, a oportunidade de ir, porque infelizmente a gente não consegue mais ficar aqui. Precisa fazer agendamento, pode comprar na hora? Não, pode comprar na hora, a gente tem o site que você pode comprar antecipado, ou você pode comprar na hora, a partir das 10 horas a gente já tem bilheteria no local. Eu só sugiro que, assim, se você quer às 10 horas, chega um pouquinho mais cedo, 9h30 e tal, às 10 horas a gente abre. Se você quer ir às 2 da tarde, você vai um pouquinho antes, porque aí você já compra o seu ingresso, já entra, e aí se diverte o dia todo. E o Destaques agora fala de obesidade, um dos problemas do mundo atual, pode ser agravado nos próximos anos. O nutrólogo Moacir Bezerra conversou sobre o assunto com o jornalista Denis Barbosa. Acompanhe. Essa é uma realidade também do brasileiro, doutor? Com certeza. A obesidade tem aumentado, você diz que pode agravar, não, ela irá agravar pelo menos até o ano de 2030, certamente a obesidade irá crescer no mundo todo e no Brasil também. Doutor, o que explica essa gravidade do tema, esse aumento da obesidade em todo o mundo? Bem, a obesidade é uma doença crônica, tá? Ela não tem cura, tá?
e ela tende a progredir e ela, se uma pessoa tratar a obesidade e parar de tratar, ela vai voltar. Então a gente diz que a obesidade é uma doença crônica, progressiva e recidivante. Então quem já tem obesidade jamais deixará de ter, certo? Pode curar, pode tratar e manter o peso baixo, mas nunca deixará de ter a tendência de reganho de peso. E com o estilo de vida atual, as pessoas vão entrando, né? Estão começando a ficar doentes, né? Então a gente hoje tem que entender que a obesidade de fato é uma doença e quando a pessoa aumenta de peso a partir de um ponto, ela se tornará doente. Então é uma doença que tem a ver com genética, com comportamento, com ambiente, tá? Com estilo de vida e também tem muito a ver com essa vida da gente moderna, tá? Com muita facilidade. Então o excesso de facilidades nos traz também a questão da obesidade. Essa preocupação com o tema deve começar com os pais ali, com a criança, desde muito jovem, né? Desde muito pequeno, porque é uma situação que mexe com todo o ambiente familiar. Né? Isso, na verdade, a preocupação deve haver já no útero da mãe. Então, já está bem mostrado isso na literatura, que a mãe que engorda muito, ganha muito peso, acima de 24 quilos durante a gestação, então tem que estar de olho nisso. Então, quem ganha muito peso ou quem não ganha peso de forma adequada, porque a gravidez é um momento de ganho de peso normal, então isso pode e predispõe aquela criança na idade adulta vir a ser obeso. Então, realmente, você tem razão. Então, desde muito cedo precisa se preocupar, né, antes da criança nascer, na gestação e quando a criança está ali nos seus primeiros anos de vida, com certeza. Ainda falando de crianças, quais são os grandes erros desses pais, ali no início da vida do filho? O senhor falou sobre facilidades, é exatamente dar também aos filhos essa facilidade, apressar as coisas e pegar sempre mais fácil? Quando eu falo facilidade, eu estou falando tanta facilidade de falta de atividade física, né? Hoje a gente quase não anda mais, tá? Então uma facilidade de locomoção muito grande, ninguém sobe mais escada, tá? O controle da TV e tal, tem a Alexia, né? Que a gente não precisa mais nem ligar ou desligar, levantar para ligar ou desligar a luz. Então essas facilidades e também a facilidade de acesso ao alimento, cada vez mais gostoso, cada vez mais fácil. Na ponta do dedo aqui no celular eu peço a comida que eu quiser e barato. Comida hoje, a comida gostosa, ela não é, né, de dificuldade de acesso, mesmo para as pessoas de renda mais baixa. Tá certo? Então a comida, graças a Deus, ficou mais barata e mais acessível. Mas por outro lado isso traz um problema do excesso, dessa facilidade que faz a gente comer em excesso. Doutor, quem tem essa consciência do perigo, do risco da obesidade, procura um acompanhamento. Mas muitas vezes o caminho pode ser errado, o profissional procurado não é o indicado. É uma fase também importante. Quem tem conhecimento, quem busca ajuda, mas tem que buscar ajuda de maneira correta. Né? Exatamente. Assim, todo mundo que estiver acima do peso, que se acha acima do peso, deve tentar por conta própria, sim, mudar hábitos. Eu sei que aquilo ali não é legal, eu sei que eu preciso me movimentar mais, eu deveria andar um pouco mais, fazer atividade física. Você pode fazer isso por conta própria, não é errado, não é problemático. A literatura mostra que isso é o correto. Uma vez que você não consiga, né, obter êxito com essas mudanças de comportamento, então você toma bebida alcoólica, diminui o consumo, se você não andar mais, se você está comendo aquilo que você sabe que não é legal, né, para de comer. Então não conseguiu resolver o problema, procura um profissional habilitado. Então um médico, tá? Um médico pode ajudar e deve ajudar, porque como é uma doença, então é nosso papel de médico tratar a doença. Existe uma controvérsia grande na literatura se o médico generalista deveria tratar ou não a obesidade, tá? Mas assim, existem profissionais especialistas nisso. E os outros profissionais de área de saúde, então, nutricionista, educador físico, psicólogo, tá? Então, na verdade, o paciente obeso, ele pode precisar de uma equipe multidisciplinar e se ele tiver acesso, se tiver possibilidade, é bom que ele procure essa equipe multidisciplinar. O senhor é nutrólogo, muita gente ainda desconhece essa especialidade. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa área que é tão importante, que cada vez mais tem mostrado exatamente o seu papel na vida das pessoas, na vida dos brasileiros, claro, de todo mundo que busca essa saúde. O nutrólogo é um médico, né? Então, nutrologia é uma especialidade médica, a gente faz uma faculdade de medicina, 6 anos no Brasil, e depois a gente faz ou uma residência médica ou uma pós-graduação
e tem que se submeter a uma prova de título de especialista. Então, é uma especialidade reconhecida pela Associação Médica Brasileira e pelo Conselho Federal de Medicina, tá? Onde a gente lida com a prevenção e o tratamento de todas as doenças que tenham a ver com a alimentação. E quase todas, né, Denis? Quase tudo que, se você pensar em qualquer... Eu não lembro de uma doença que não tenha a ver com a sua alimentação e seu estilo de vida. Então, a gente lida com isso, na prevenção e tratamento das doenças. Então, às vezes as pessoas perguntam, então se eu não estou em uma doença, eu não preciso de um nutrólogo? Não, você pode precisar para orientação, né, de estilo de vida e alimentação e diminuir o risco de vir a ficar doente. Não só obesidade, mas diabetes, hipertensão, doença cardiovascular, vários tipos de câncer tem muito a ver com a alimentação, doenças reumáticas, então... E as consequências, né, que a gente chama da obesidade e suas sequelas metabólicas, porque muitas doenças têm relacionamento com o excesso de peso corporal, tá? Até doenças ortopédicas, como a osteoartrose dos joelhos, né, essa artrose dos joelhos, doença da coluna lombar, né, que está recebendo ali o excesso de peso corporal 24 horas por dia. O senhor citou muitas doenças, muita gente pode se identificar durante essa entrevista porque adquiriu ao longo dos anos alguma dessas enfermidades. A prevenção, nós falávamos desde o início, certamente é o melhor caminho. Prevenir o envelhecimento correto, saudável e a obesidade sempre é o melhor caminho, né? Com certeza. E assim, eu tenho uma característica minha, eu não atendo adolescentes e crianças, atendo apenas adultos e idosos. Mas quando chega adultos jovens no meu consultório, pessoas de 19, 20 anos, eu sempre começo a conversar com ele como será a sua terceira idade. E quando eu falo terceira idade, eu não estou falando de 60 não, porque hoje 60 é uma pessoa ainda muito jovem. Eu estou falando daquele 80, 90 anos. Você tem que pensar no seu envelhecimento, como você citou, desde o início da vida. Tá? Então eu tenho que entender que se tudo correr do jeito que eu quero, eu vou viver aí 80, 90 anos. Eu preciso me preparar para esse envelhecimento. Não existe o anti-aging, né? Não existe não envelhecer. Existe um envelhecimento. O não envelhecer seria morrer antes de chegar lá, né? Que ninguém quer. Então, o envelhecimento saudável, o envelhecimento fisiológico, normal, onde você vai chegar lá à terceira idade, aos 80, aos 90 anos, com capacidade física de se vestir. Eu estou falando coisas que é da realidade de muita gente. Então, poder se vestir, poder comer sozinho, poder ir ao banheiro, poder tomar seu banho sem ajuda de ninguém, de repente sair para algum local para se divertir mesmo, né? Então, tudo isso é muito importante, um processo de envelhecimento adequado e que deve começar em qualquer fase da vida. Estou falando aqui de pessoas com 20, mas se você já tem 60, está na hora de começar a pensar mais nos seus 80 e 90. Sobre a obesidade, muita gente, ao descobrir ou ao tentar prevenir, vai para a pressa, tem pressa. E aí pode cometer algum erro nessa pressa. Precisa ter calma também, né? Cautela. A gente costuma dizer, a frase não é minha, mas assim, você não vai resolver um problema de anos, né, em 2, 3 dias, ou em uma semana, ou em um mês. Então, realmente, às vezes as pessoas querem uma dieta para perder 20 quilos em um mês. Isso não é legal. Pode acontecer, 20 quilos, eu acho muito pouco provável, mas, vamos lá, 10 quilos em um mês. Tá? Então, são perdas de peso além, né, do normal. Então, o corpo ele tem um processo fisiológico, ele entende... o excesso de gordura faz mal para o corpo, mas o corpo entende que aquilo ali é energia reservada para um momento de escassez que porventura venha. Então, quando eu começo a diminuir a ingestão de caloria e aumentar o gasto calórico, o corpo ele não quer isto. Então, não adianta estar fazendo coisas mirabolantes, né? Então, a gente vê muitas pessoas fazendo dietas malucas, comendo pouquíssimo, tá? Jejuns intermináveis, e isso acaba que uma hora o teu corpo ele vai se opor a isso, e ele se opõe a isso diminuindo a massa magra, né, a massa muscular, ele baixa o metabolismo para evitar aquela coisa. Então, o correto é fazer, né, realmente, fazer uma perda de peso que não precisa ser muito lenta, mas não pode ser exageradamente rápida, certo? E fazer mais importante, um programa que seja duradouro. Eu preciso, quando eu for começar um programa, eu preciso pensar, eu consigo manter isso por um longo período de tempo? Ou não, se eu consigo só 1 mês ou 2 meses? Eu consigo passar 1 mês comendo uma maçã por dia? Consigo. Mas eu consigo passar um resto de vida comendo uma maçã por dia? Por que a pergunta? Porque, como eu disse no começo,
A obesidade é uma doença crônica, não tem cura, certo? E ela volta, ela recidiva. E se você não fizer não tiver uma conduta perene, uma conduta sustentável, vai acabar que você volta o peso todinho e fica botando culpa sempre no processo e não na doença, né? Então é importante essa ideia de que o tratamento tem que ser sustentável, seja lá qual for o tratamento. O senhor falou sobre programa. Esse programa não pode ser copiado. Ele é pessoal, individualizado, isso é muito importante. Muita gente quer copiar o programa do vizinho. Aí tem dois vieses, né? Uma pessoa que procurou uma ajuda, né? Como eu disse no começo, você pode perder peso e manter esse peso baixo sem a ajuda de ninguém, tá? Usando o bom senso. Cara, comer hambúrguer toda noite ou pizza com Coca-Cola, tá? Não é legal. Vou mudar isso, vou passar a comer um alimento melhor, tá? E aumentar minha atividade física, beleza. Então, isso serve para todo mundo, né? Pode servir. Tá? Então, tem dois problemas, como eu disse. Um você tem um problema, você foi a um profissional, aquele profissional identificou onde é o seu problema, tá? Qual é o seu problema. Pode ser problema de sono, privação de sono, porque você pode não dormir. Pode ser estresse demais que você pode viver. Pode ser que você esteja com excesso de consumo de álcool, tá? Não estou dizendo que é você deles. Tá? Então, pode ser que aquela pessoa seja um excesso de consumo de álcool. Pode ser que aquela pessoa tenha um turno alterado. Tá? Tem gente que trabalha à noite, dorme pouco e tal. Tudo isso aumenta o risco de aumentar o peso. Ou aumentar o peso ou não conseguir baixar. Ou porque come errado, ou porque come demais. Tá? Eu atendi um dia desse um paciente que ele não come errado, ele come bem, só que ele come muito. Então, precisava mudar o tipo, precisava mudar a quantidade. Tá? Ou então, a pessoa que não se exercita. Tá? Então, são esses 6 pontos. E aí, eu preciso identificar qual é o seu problema e personalizar isso para você. E aí, aquela história de eu vi o que é que você está fazendo, que você teve, poxa, você emagreceu, cara, tá show, o que é que tu está fazendo? Cara, só ajustei meu sono. E para mim não vai funcionar, estou dando um exemplo bem grosseiro. E o outro ponto é o profissional que arruma um protocolo, e esse nome, eu acho um nome muito complicado para um profissional usar, e a gente está vendo muito isso aí. Então, as pessoas me procuram muito atrás de protocolos. Eu quero um protocolo para emagrecimento. Então, os protocolos, eles são complicados, tá? Quando a gente fala de tratamento da obesidade. Porque, como você disse, muito certamente, o tratamento tem que ser individualizado, para saber qual é o problema daquela pessoa, para que eu ataque aquele problema, e um protocolo não vai resolver para todo mundo. Perfeito. Olha, esse é um tema que causa muita curiosidade, as dúvidas vão surgindo, e é um tema realmente muito importante para todos nós. Por isso, eu queria que o senhor falasse como a gente encontra esse profissional, Dr. Moacir, para tirar as dúvidas das pessoas que estão agora acompanhando a entrevista. Como me encontra? Isso. Tá, então você pode me encontrar nas minhas redes sociais, né? Então, o Instagram é dr.moacir.bezerra, e tem um contato da nossa clínica, que é um contato meu geral, que é o 85-99698-0009. O Destaques fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.